O criador do Ruby on Rails está migrando para o Neovim. Para quem não sabe, o DHH é um cara meio polêmico aí no mundo da programação. Ele é o criador do Ruby on Rails e ele tem uns takes bem polêmicos, como por exemplo, ele não gosta de linguagens fortemente tipadas e ele parou de usar serverless. Ele agora tem os próprios servidores para pelo menos um dos produtos que ele coordena. E recentemente ele fez esse blog post aqui, Find the Last Editor, ou seja, achando o último editor. E para surpresa de muitos, ele não optou pelo VS Code. Então, vamos ler o que ele tem a dizer aqui. Alguns programadores podem codificar sob quaisquer condições. Escritório aberto, eles trarão fones de ouvido. Qualquer editor que esteja em seu sistema, eles farão com que funcione. Usando uma estrutura ou linguagem diferente a cada poucos anos, sem problemas. Eu invejo esse nível de versatilidade, mas acabei aceitando que simplesmente não sou eu. Meu vínculo com uma sala silenciosa, um editor e um ambiente de programação é muito mais profundo que isso. Cara, e aí, o quão versátil você é? Você é mais que nem ele, pouco versátil, precisa estar na sua área de conforto? Ou você é mais versátil e consegue mudar de sistema, de computador, sem problemas? Eu acho que eu fico ali no meio do caminho, cara. E esse foi um dos motivos que eu tive para migrar do VS Code pro Neovim. É muito fácil você ter uma configuração padrão que funcione em qualquer sistema operacional. Mac, Linux, Windows, funciona tudo. E você só precisa de um pendrive ou, sei lá, bota no GitHub as suas configurações e pronto. Isso é bem interessante. Caso em questão, tenho usado o editor de programação TextMate desde que ele foi criado em 2004. Cara, sendo honesto, eu não conheço esse editor. TextMate, nunca ouvi falar. Mas beleza. Já faz 20 anos. Quase tanto quanto meu tempo com Ruby trabalhando em Rails. O TextMate viu sua popularidade ir e vir naquela época e hoje poucas pessoas ainda o escolhem. Mas eu não me importo. No que me diz respeito, está muito próximo de software finalizado e adoro programar em TextMate. É raro isso, né, cara? Um software que ele tá tipo assim, feature complete. Não tem mais nada para ser adicionado, não tem mais bug para ser corrigido. É raro, mas alguns softwares realmente estão assim. Inclusive, muitas empresas, né, rodam em MS-DOS até hoje num sistema que nunca mais teve atualização, o que é meio bizarro, mas acontece. Eu, por exemplo, jogo Warcraft 3, cara. O jogo foi lançado sei lá quando, ele nunca mais foi atualizado e continua rodando, né? Então, enfim, não é mais o que a gente está habituado hoje em dia com essa cultura de agile e tudo mais, mas já foi uma realidade, né? Bom, continuando. São todas as pequenas coisas, como o algoritmo para a conclusão de escape de palavras no documento atual, o mecanismo de gravação e reprodução de macro que usei para configurar um pequeno punhado de automações que uso diariamente, como command return para transformar método em def method barra para frente n, não sei o que é essa barra para frente, $sign cursor barra para trás n, new line end, ou do tab em do pipe $sign cursor $sign new line, enfim, ok, entendemos. É o excelente modo de coluna. Ah, e é o tema de cores All Hallows Eve. Deve ser algum tema de Halloween, né? E a perfeição com que ele renderiza o bitstream Vera Sans Mono. Deve ser a fonte que ele usa. Tudo bem. Basicamente aqui ele tá falando de macros, isso é uma coisa muito boa no Neovim também, que eu não sei se tem no VS Code, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Mas a criação de macros é muito intuitiva, é bem legal e agiliza bastante o trabalho no dia a dia. E não é muito, porque eu não estou procurando um IDE. Quero escrever meu código em um editor de texto simples e deixar que essa restrição me obrigue a projetar programas e estruturas que não exijam mais nada. É incrível como você se torna sensível a elementos estranhos quando literalmente precisa digitá-los todos à mão. É certamente uma das razões pelas quais nunca me dei bem com linguagens explicitamente digitadas, que basicamente exigem um IDE para fluir. Bom, se eu entendi direito o que ele tá falando aqui, basicamente ele disse que esse que é o problema dele com linguagens fortemente tipadas, né? Você não consegue codar muito bem sem o IDE. Mas na verdade o que ele tá querendo dizer é sem um language server, para fazer autocomplete para você. Cara, você consegue, mas é impressionante o quanto você realmente aprende uma linguagem de programação se você desligar o language server. Cara, tenta codar na sua linguagem de programação que você trabalha todo dia, sem um language server, sem o Copilot ligado, cara, no text editor mesmo, no bloco de notas. Você vai ver como é que fica muito mais difícil. Mas isso é um excelente exercício e te ajuda bastante a conhecer mais ainda a sua linguagem, cara, por incrível que pareça. Só que, em contrapartida, tem outro detalhe também, né? Essa rigidez do sistema de tipos te ajuda a pegar muito bug durante o desenvolvimento e durante o tempo de compilação, que muitas vezes você só pegaria durante o runtime em linguagens fracamente tipadas. Mas enfim, esse não é o assunto para esse vídeo. Só que tem uma coisa muito interessante em IDEs também. Nas linguagens de programação que eu trabalho, principalmente o Go, é a minha linguagem de programação principal de trabalho, eu posso usar qualquer IDE, cara. Eu posso usar até Notepad, se eu quiser, sabe? Eu não preciso de um IDE específico. E eu acho que pra mim, esse foi um dos motivos que fez a minha transição do VS Code pro Neovim ser tão simples, tão de boa. Porque o Go não te exige um IDE específico. Mas se você estiver usando, por exemplo, sei lá, Swift, Kotlin pra desenvolvimento mobile, né? Ou então se você estiver usando Unreal, Unity, talvez você fique preso a um IDE específico. O que eu não acho muito maneiro, cara. Sei lá, eu nunca trabalhei, né? Com nenhuma dessas linguagens. Nunca trabalhei em mobile, nunca trabalhei em game development.
Development. Então eu não sei bem como é que funciona isso, mas a impressão que eu tenho é que você fica muito preso ao IDE. Inclusive é com isso que a JetBrains ganha muito dinheiro nesses IDEs específicos dessas linguagens, porque eles têm muitas ferramentas, né? Agora, por exemplo, a JetBrains ela tem o Golang, né, que é o editor deles para Go. E eles não usam o Go Please, que é o language server padrão de Go. Eles têm o próprio language server. E isso é interessante, falam que é muito bom, inclusive melhor que o Go Please. Só que é closed source, né? Então você é obrigado a usar o IDE deles para ter acesso a esse language server. Mas, cara, eu sou muito satisfeito com o Go Please, sabe? Eu não sinto falta de nada. Então, eu não sei se pra mim vale a pena migrar pro Golang. Apesar que muita gente que usa o Golang gosta bastante. E o pessoal acha que não tem como fazer, por exemplo, debug no Nelvin. Cara, tem como. Eu faço debug todo dia, praticamente, e funciona super bem, sabe? Não tem problema com isso. Agora, verdade seja dita, é muito mais difícil de configurar. No VS Code, no Golang, tudo meio que vem pronto por padrão. Você não precisa fazer nada. É só abrir o editor e tá funcionando. No Nelvin tem todo aquele setup. Mas a partir do momento que você criou sua configuração e tá pronta, cara, você deixa ela salva no pendrive, levar pra qualquer lugar, qualquer sistema operacional e pronto, ela vai rodar, sabe? Então, enfim, pra mim eu não sinto muita falta. Mas se você não trabalha com Go, você trabalha, sei lá, com Kotlin, Java, Swift ou alguma outra linguagem que te exige um IDE específico, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua experiência, beleza? Quando me gabo, penso nisso como escalar sozinho, sem o risco iminente de morte. É escolher que algo seja mais difícil porque a restrição tem valor. Então, há muito tempo pensei que o TextMate poderia muito bem ser aquele editor eterno pra mim. Eu tentei todas as principais alternativas, mas nenhuma delas acertou o básico da mesma forma que o TextMate fez pra mim. A maior parte das coisas novas que eles trouxeram para a festa eram coisas que eu pagaria para abrir mão. Mas aqui está o problema. O TextMate está vinculado ao Mac. É o mesmo problema do Zed, né? Que, cara, é um excelente editor, mas só funciona em Mac e isso pra mim é horrível. E me amarrar ao Mac parece uma ideia cada vez mais ruim. Eu concordo. A Apple se tornou o tipo de empresa na qual não quero depender. Isso não significa que não possa usar nenhum de seus produtos, mas absolutamente não quero sentir que preciso fazê-lo. Quero ter a independência de que ir embora seja sempre uma opção e simplesmente não é, desde que eu esteja comprometido com o TextMate. É um bom ponto. É um excelente ponto, na verdade. E o Nelvin é muito bom com isso, e isso também o VS Code é muito bom, cara. Ele funciona em qualquer sistema operacional, isso é excelente. Assim começou a minha busca pelo último editor. Um que não esteja vinculado a uma plataforma específica ou de preferência a uma empresa específica e que confio que ainda estará disponível até que eu termine de programar. O VS Code se tornou a escolha óbvia para a maioria no mundo da web, mas quanto mais tempo passo trabalhando com ele, mais percebo que seu coração está batendo para se tornar um IDE completo e tudo que eu quero é um editor de texto. Ok, faz sentido. Segundo ele, o VS Code ele é muito bloated, né? Tem muita coisa e ele só quer um editor de texto simples. Isso é uma coisa legal também no Nelvin, que você configura tudo, né, cara? Do jeito que você quer. Não acho que estejamos indo na mesma direção. VS Code e eu, francamente, mesmo com seu último arco de redenção, não estou interessado em vincular meu compromisso de editor à Microsoft. Cara, eu também falei isso no meu vídeo, que eu vou deixar ele linkado aqui sobre por que eu migrei do VS Code para Nelvin. Quem sabe em que tipo de vilania eles podem cair novamente, se você espera ainda escrever código por mais 20 ou 30 anos. A sugestão que tenho ouvido muito é o Sublime. Eles têm clientes em macOS, Windows e Linux. Ouço muitas coisas boas sobre isso, o sucessor espiritual do TextMate. Mas a última vez que eu tentei parecia um vale misterioso, muito semelhante ao TextMate, mas não exatamente. E todas as pequenas diferenças resultaram em um brilho que eu simplesmente não conseguia me livrar. É por isso que eu estou pensando que talvez seja melhor tentar algo radicalmente diferente. Digite Vim. Não, ele não falou isso. Enter Vim. Ele tá querendo dizer, entrou o Vim. Faz parte da dupla definitiva de editores com barba no pescoço junto com o Emacs. Realmente, cara, são dois editores bem antigos. É um editor com uma história que remonta ao final dos anos 1970 e é iconicamente peculiar. A piada de longa data é que ninguém sabe como parar quando inicia. Quem nunca, né, ficou preso no Nelvin, teve que reiniciar a VM. Eu já, claro que já aconteceu comigo. Mas fale sobre resistir ao teste do tempo. É verdade, cara. É verdade. Até hoje ele é muito utilizado. A interpretação moderna do Vim é chamada de Nelvin e tem seguidores cult. Seguidores cult? Não, tá. É como se fosse uma seita, né? Uma seita ao torno do Nelvin. Incluindo pessoas cujos pais nem eram nascidos quando o Vim surgiu originalmente. É verdade. Ainda é Vi. Ainda é exclamação para sair. Ainda é peculiar, mas também é rápido, moderno e se integra às mais recentes evoluções de editores como servidores de idiomas. Servidores de idioma ele tá dizendo language server, né? Na verdade, passei um verão programando no Vim antes de aprender Ruby. E surpreendentemente, uma boa parte de todos esses comandos peculiares ficaram presos em meu cérebro. Exatamente, cara. Os atalhos do Nelvin são excelentes. Ah, mas no VS Code dá pra fazer a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa. Você pode até não gostar do Nelvin, não tem problema, mas dizer que os atalhos que tem no Nelvin dá pra fazer a mesma coisa no VS Code é simplesmente mentira. Pode ser que você prefira o VS Code, tranquilo, sem problema nenhum, mas simplesmente não é a mesma coisa. Experimenta o Nelvin. Você vai ver que os atalhos são completamente diferentes e a forma que você navega o arquivo é completamente diferente do VS Code. É melhor ou pior? Subjetivo. Cada um tem sua opinião, mas a mesma coisa não é. Em parte porque a magia do Vim é sua onipresença. Todo sistema Linux tem alguma versão instalada, então sempre que eu estou editando arquivos em um sistema remoto, é no modo V. Exatamente.
exatamente. Tem como usar Nano também, mas o V é bem melhor, né? Então veremos. Ainda estou em dúvidas se vou permitir que a vilania da Apple me separe do meu amado TechSmate, mas estou disposto a experimentar e considerar a opção agora. Vamos, Nelvin, me mostre do que você é capaz. Eu acho que ele tá gostando bastante do Nelvin. Esse artigo aqui é de 27 de fevereiro. E se você for no X, ou Twitter, ele acabou de postar, ó. A aventura com o Nelvin continua. Estou realmente curtindo a distro LazyVim. Gerenciamento integrado de Git? Tem. Ótimo buscador difuso de arquivos? Tem. Pesquisa de vários arquivos? Tem. Guias, ou abas, né? Tem. Barra lateral? Tem. E a estética é excelente, eu concordo, cara. O Nelvin é muito bonito, muito bonito. Então, assim, parece que ele tá gostando do Nelvin. E, cara, eu, desde que eu comecei a usar, gostei bastante. No meu primeiro 1 mês usando ali, eu sofri muito, sendo bem sincero. Eu falava, cara, dane-se, preciso trabalhar, vou voltar pro VS Code pra conseguir concluir minha tarefa. Porque, cara, você realmente fica preso, até você aprender os atalhos, fica pensando, cara, tem que apertar W, tem que apertar I, F, e você fica bem lento. Mas, cara, quando você pega o jeito, é sensacional. Mas me diga aí a sua opinião. Você já testou o Nelvin? Você gosta? Qual o editor que você usa? E se por acaso você trabalha num ambiente que te exige usar um IDE específico, me diz como é que é essa experiência pra você. E se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like, beleza? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.